Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast aqui no Que Rola Por Aí. O Que Rola Por Aí rola aqui e o podcast hoje tá maravilhoso. Hoje temos um presente para você que nos acompanha. Quero mandar um abraço pro pessoal do DF, do Distrito Federal, que acompanha o Que Rola Por Aí, o pessoal do Mato Grosso, o pessoal também de Águas Lindas de Goiás. Enfim, um abraço para vocês e hoje estamos recebendo aqui Ivan Lima, cara. É um presente para mim. Boa tarde, Ivan Lima. Seja bem-vindo no nosso podcast. Seja bem-vindo no Que Rola Por Aí. Eu que agradeço, né? Sempre é muito bom receber um convite para a gente papear, né, não? Muito obrigado nessa correria. Tirou um tempo da sua agenda aí. Marcela. Obrigada pelo convite mais uma vez aqui, né? Marcela, agora você é sócia. Virei sócia, então de casa já, é de casa. É de casa. Professor Grande. Professor, você tem certeza que você está muito emocionado, está do lado de um ícone da comunicação. Pelo amor de Deus. Ivan, você não tem ideia. Eu agradeço muito a Deus, certo? Porque esse menino tem feito eu passar por experiências que na época que eu estava no underground a cantar, eu não tinha passado. Que isso, obrigado, meu amigo. Agora, Ivan Lima, cara, se existe mesmo. Que coisa louca. O meu irmão deveria estar aqui. Meu irmão é locutor da Rádio Brasil Central. Olha. E, cara do céu, e a gente fala muito de você. Uhum. Principalmente aprendendo impostação contigo, certo? É por isso que eu falei aquele negócio lá. Agora você vai me ajudar a ver como manter essa ressonância facial sua sempre presente. Isso é muito 10. Ivan, você tem a noção disso? Quando o professor fala, cara, você existe mesmo. É porque é o seguinte, o Fatos, parabéns para a produção, para a equipe do Fatos, inclusive a produção do Que Rola Por Aí, olha só, se você não segue, né, não é inscrito lá no Fatos Conhecido no canal do YouTube, tá aparecendo abaixo o seu vídeo, vale a pena. É um sucesso no Brasil todo, se não no mundo também, né? No mundo. Né? Aonde falar português, agora até em espanhol, porque eu já estou recebendo comunicados do México, da Espanha, de vários lugares já falando espanhol. Então, eles já estão forçando a compreensão e estão começando a assistir a Fatos. Eu posso estar enganado, Ivan, mas me parece que teve um vídeo ou dois que tinha legenda em inglês, não? Não, por enquanto não. Só se foi alguém colocou. Olha, das coisas o professor fala, tem hora que o professor fala umas coisas assim, mas eu também devo concordar que eu vi isso aí também. E eu estou lembrado de alguma coisa nesse sentido. Ivan, vamos lá. Oi. Você é carioca. Carioca da Gema. E como é que aconteceu isso na sua vida? Você, né, fazer um trabalho tão surreal. Como é que foi? Bom, na verdade, eu comecei no teatro em 65. Antes eu já tinha feito até Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, né? A famosa Rádio Nacional. E o teatro, profissionalmente, eu começo em 65. E aí vai um tempo de Rio de Janeiro, com prêmios, com tudo isso. Depois eu vou para São Paulo, fico 25 anos em São Paulo. Minha carreira mais de teatro toda aconteceu lá, né? Televisão, cinema. E aí vai acontecer o grosso do currículo. Eu vou sair do país, depois eu vou morar na Índia. Mas você vai sair, né? Acho muito Você saiu, na verdade? Eu saí. Ah, não, porque você falou que ia sair, eu falei, não vai embora. Saí, fui para a Índia, fiquei 2 anos na Índia. Quando eu voltei da Índia, eu vinha muito a Goiânia gravar comerciais. Muito, mas muito mesmo. Todas as produtoras daqui me traziam aqui. E aí eu vim para encontrar com os indianos que estavam aqui implantando a medicina ayurvédica, que é a medicina indiana, né? E passei o Natal com eles, eles voltaram para a Índia e eu fui ficando. Fiquei. Comeu um piquinho, Marcela. Passou, ela falou, comeu uns pratos top lá. Depois tem que conhecer minha cafeteria. Gostou da comida de Goiânia, então? Gostou de Goiânia? Gostei. Já tá há quanto tempo aqui morando? Já faz tempo, viu? Uns 20 anos por aí. Virou Goiânia. É que eu viajava muito. Aí eu fiz uma companhia de teatro aqui, né? E viajei muito pelo Brasil o tempo todo com essa companhia. Fui para a Europa com essa companhia, voltava. Então, houve esse tempo, assim, né? Eu nunca fiquei tanto tempo aqui. Até que aconteceu essa história da Fatos, que já vai para 5 anos. Né? E é um sucesso, né, Ivan? Porque, absoluto. Olha, eu vou te falar, eu sou, né, o Victor, estava conversando com o Victor aqui, que é o nosso diretor de imagem, todo mundo conhece o Fatos e de uma forma que vocês conseguiram levar de uma maneira tão bem conduzida, não desmerecendo das produções brasileiras que existem, mas de uma forma que
a gente achava que... Eu achei que o Fatos era uma produção americana. Eu também pensava que era algo exterior. Aí eu vi daqui. que o Ivan realmente falava português. Falei, não, esse cara é brasileiro, então ele deve ser de São Paulo, Rio de Janeiro. Não, mas o Fatos é daqui, parabéns. Antes do Ivan, ele que me corrija, claro, havia uma outra pessoa. O Boco. Certo? O Boco, isso. Barbudo com a sua cara. Careca também? Careca também. Acho que ele não usava barba na época, agora ele tá usando. E logo depois dele, mas eu penso que o Ivan entrou um tempo depois, claro, mas os dois vieram a trabalhar juntos, me parece. Não Ele cheguei a saiu, trabalhar. aí você entrou. A gente falou por telefone, porque houve uma primeira tentativa de eu entrar, eu não acertei com a Fatos, depois de 1 ano e tanto, 1 ano e meio por aí, houve um segundo convite, que aí é que eu fui acertar, e ele já tinha saído. Já estava outras pessoas, né? Que essa coisa do apresentador é muito complicado, né? Às vezes as pessoas criticam a Fatos assim, puxa, mas já passou tanta gente por aí, porque é assim mesmo, né? É uma coisa de comunicação, de empatia com a plateia, assim, né? O espectador, aquele que assiste, ele tem que ir com você, né? Claro. Ele tem que embarcar, né? No seu jeito, né? Então, isso é uma coisa meio complicada. Não quer dizer que aquela pessoa seja ruim. Mas ela, naquele momento, não aconteceu, né? Aquele clique. Ivan, né? olha só, eu penso que eu falo por muita gente. Não sei. Mas a questão é a seguinte, você pode ter certeza. Eu gosto do Boco, certo? A impostação dele também é legal, tal, essa coisa toda. Gosto dos outros meninos, mas não adianta, cara. Depois que você entrou ali, ninguém lembra do que... Ninguém. Parece que sempre foi o Ivan ali. Na verdade, criou-se, né, Marcelo, uma característica, né? E você passa... Eu acho que tem uma questão, assim, do jeito e da personalidade que você entona a voz, do jeito que você coloca. Isso aproxima mais o ouvinte, né? A forma como é colocada. Tem algum exercício, você treina? Tem alguma forma que você criou, o seu jeito foi fluindo? Ele foi fluindo, na verdade. O teatro te ensina muito, né? Porque o teatro é a coisa ao vivo, né? Ou você ganha aquela plateia ou você não ganha. Entendi. Eu tenho isso aqui, que é um presente de Deus. Isso não foi criado por mim. Essa voz eu não criei. É natural. É uma voz de locutor mesmo. O que eu vou adquirindo é uma técnica de como usar, de como balanceá-la, né? De como... E faz alguns exercícios de voz? Não faço mais, mas já fiz muito. Entendi. Hoje eu não faço mais. Entendi. Né? Porque, inclusive, a voz, agora com a idade, ela também vai se modificando. E eu vou curtindo isso. Entendi. Porque agora eu já curto essa mudança, entendeu? Ela vai indo para um grave mais grave, às vezes ela vem de um outro jeito. É muito interessante você se perceber, né? Ivan, vamos lá. Agora, galera, é a hora das perguntas mais bizarras. Vamos lá, deixa eu te falar uma coisa. Cara, tem muita história louca. Tem. Desculpa a palavra, eu sou cagado. Eu vou nessas produções que a gente grava algumas coisas sobrenatural, mas eu vou porque tem que ir por trás. Se fosse para ir sozinho, filmar igual algumas pessoas fazem, alguns youtubers, eu não iria. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita no, como se diz, sobrenatural? Acredito totalmente. Você já vivenciou alguma gravação, alguma história assim que aconteceu alguma coisa? Tem uma que eu venho contando aí, que é da bruxa carioca, né? Essa foi a que mais marcou, assim. Porque a gente estava gravando sobre essa bruxa, que é uma mulher que existiu lá no século XIX, XX. Nem lembro mais direito. Bom, ela existiu lá no Rio de Janeiro e foi muito maltratada, sofreu demais. E a mãe tinha... uma coisa mais especial nesses termos de falar das pessoas, e ela adquiriu isso também, e foi sendo muito maltratada. Bom, essa é a história. Eu tenho um personagem que eu faço, que vai toda sexta-feira, que é o Detetive Bira. Sim, eu curto pra caramba o Bira. Pois é. E eu tô fazendo isso, começou a cair lustre, caiu não sei o quê, caiu luz, piscou. No estúdio. Começou a acontecer coisas no estúdio. Eu falei, olha, gente, eu não quero dizer nada, mas a bruxa tá aqui. Rapaz, não precisava de você falar pra mim sair do estúdio. Não. Mas o melhor é depois. A bruxa tá aqui. E todo mundo levou na brincadeira, tá? Por acaso, acha que tudo é por acaso. Ele disse o melhor depois? Ixi, Maria. Bom,
Terminou a gravação, vou embora para minha casa, né? Aí eu já tô pronto lá para dormir na minha cama, no meu quarto. Aí, cai um negócio aqui. Aí tinha um copo de água aqui, puff, o copo cai no chão. Ela veio atrás de mim. Sério? Cara. Sabe quando você tem... Sente. A certeza de que aquele ser está aqui do seu lado? Eu sei como que é isso. Aí eu comecei a conversar, comecei a orar, entendeu? Mas o que eu sentia não era uma coisa ruim. Entendo. O que eu sentia era como se ela estivesse agradecendo. Sério? Isso passava assim claramente para mim. Era uma coisa muito louca. Ela foi vista. Exatamente. Ela teve um reconhecimento dela. Ela foi esquecida, ela sofreu tanto, como se aquela pessoa ficou ali guardada ali, aquele tempo todo num sofrimento e de repente alguém trouxe ela. Que isso? No contar a história dela. A Adriana aqui agora, né? Adriana, né? A verdade é que somos todos seres espirituais. Exatamente. Tendo uma experiência humana. Comigo eu ia falar de nada. Eu acho que a oração é o melhor remédio. Sim. É o melhor remédio para a pessoa seguir o caminho dela e você, tipo, se bloquear daquela energia e ela também ir embora. E foi isso que me passou. Mas quantas centenas de anos tem que essa mulher estar perdida no limbo? Não, muito. Mas esse tempo não é o nosso tempo, né? Esse tempo espiritual, ele não é o nosso tempo. Pois é um tempo diferente, né? Tem essa contagem. Mas para nós foi desde o quê? 1700 e pouco, tu falaste? 1800 alguma 1800 coisa. Nossa senhora, há centenas de anos aí. Ivan, tem muitas histórias no Fatos, né? Que são muito assim... Tem certas coisas que vocês vão... Como que funciona? Vocês vão, investigam os fatos, né? Isso. Como é que funciona? Exatamente assim. Tem uma ideia, né? De alguma forma aparece a ideia do que seria. Aí vai para os redatores para eles pesquisarem aquela ideia, né? Depois que está pronto, né, essa redação toda, esse levantamento, né, tudo que aconteceu naquele fato, aí vem para mim. No meu caso, tá? Eu vou falar do meu caso. Sim. Vem para mim, eu releio aquilo tudo. Inclusive, porque um texto escrito é um texto... É diferente do texto falado, né? Tem que se prestar muita atenção nisso. Porque senão ele fica duro. A gente, às vezes, faz coisas explícitas demais no escrever e que comporta. No falar, não. Porque a gente não faz isso. Tem que ser uma coisa espontânea, né? Mais espontânea, mais aqui. Aí eu revejo tudo isso. Olho para ver se eu entendi direito aquela história. Porque eu preciso entender. Você tem que entrar na história, né? Exatamente. Porque sou eu que vou te contar. Então, eu tenho que entender. Você sente um pouco da energia da história também, né? Muito. Você sente. Muito. E, assim, algumas coisas são pesadas, né? Nessa da bruxa, ela chegou lá na sua casa. Para você ver como é. E outras coisas também, talvez não apareça tanto. Mas você, tipo, sente a energia mesmo da situação. Tem uma coisa que as pessoas, às vezes, não acreditam, né? No teatro também é um pouco assim. Quando você vive o personagem, você sente a energia do personagem? Totalmente. Você entra dentro dele quase. Porque quando termina um espetáculo, por exemplo, você está extenuado. Fica uma exaustão emocional e física. Exatamente. Espiritual também. Consegue descarregar isso? Consegue. Isso depois ele vai saindo. Naturalmente ele vai saindo. Mas quando termina o espetáculo, na hora que termina... Tá exausto. Parece que a pessoa chega para falar com você, você fica... Oi, tudo... Você não sabe muito bem o que é. A Marcela falou um negócio que você ia falando, que quando você entra na história, que você vai passar, você falou que tem outra coisa que você ia falando. Pois é, não, eu ia falar no caso dos vídeos. Certo. Né? Por exemplo, eu gravo normalmente 4 a 6 vídeos por dia. 4 vídeos longos e os outros mais curtos. Esses mais longos são histórias completamente diferentes uma da outra. Eu estou falando da Bíblia, daqui a pouco eu vou falar de ET, daqui a pouco eu vou falar não sei do que, daqui a pouco eu vou falar não sei do que. São mundos completamente diferentes. Então parece que eu só estou aqui falando aquilo, né? Não, eu tenho que vivenciar aquilo.
eu tenho que compreender, eu tenho que Para passar emoção, né? mastigar aquilo, me envolver com aquilo. Ser espontâneo e emocional. Você tem que passar alguma coisa a mais do que só falar, né? Exatamente. É isso que você vai cativar e conquistar o ouvinte. E aí, quando termina, tem uma hora que eu não aguento mais. O físico, porque cansou aqui, o corpo vai embora. Né? É verdade. Então, eu fico muito cansado. Muito cansado. Deixa eu... Sim, eu já ia falar isso. Isso mesmo. É o seguinte, eu tenho um pedido, que eu quero aquela história do cara que cresceu à mesa do jantar, certo? E porque eu tenho muitas perguntas sobre aquilo ali. Envolve muito conhecimento templário naquilo que você contou. E o fato de que eu quero saber que goiano foi esse, se ele é goiano, quem fundou o Fatos. É o Luiz Felipe. O Luiz Felipe, ele hoje, eu acho que está com 30 anos, 29 anos. Nossa, Ele começou a fazer site, né, ele começou com jogos, que era uma época, né, que tinha a coisa dos jogos. Aí ele se desfez do site de jogos e aí começou a história dos canais e ele foi caminhando por aí. No começo bem simples, né? Ele com mais alguém, não tinha apresentador, era uma coisa meio off, meio só música e gravura. Ele foi caminhando conforme a coisa foi desenvolvendo. E foi desenvolvendo. Entendi. Hoje nós temos lá um estúdio maravilhoso, né? Estúdio próprio. Próprio. Bacana. Parabéns. E com muita gente trabalhando, né? Que isso que eu acho legal. Ô, Ivan, a história daquela loira, tem alguma história que vocês... A gente sabe que tem muitas histórias ali que são fatos mesmo, não... porque tem os contos, tem as, né, como se diz, os mitos e tem realmente os fatos mesmo, né? Igual, por exemplo, o casal que protagonizou o filme, foi a trilogia, não sei, Annabelle, né, que realmente eram pesquisadores, né? Ah, sim, daquele casal americano. Exatamente. Então, já teve assim, igual, por exemplo, o caso da mansão em Chester, que inclusive foi inspirado, né? O filme também. É aquela que tá à venda? Não, ela não, hoje virou um museu, acho que virou um museu. Né? Virou museu. Então, assim, tem algumas histórias que ainda tá mal resolvida, digamos assim? Tem muitas histórias. Né? Muitas histórias sem final aí. Muitas. Eu, por exemplo, dentro do personagem do Bira, né? Que eu fazia muito essas histórias. Hoje até a gente deu uma suavizada nele um pouco pra gente... ver o que está acontecendo. Mas eu fiz muito essa linha mais sobrenatural, assim. Então tem muitas histórias que não tem fim, né? Que não se sabe o que foi que aconteceu. Hoje... Agora, voltando um pouco, eu quero ouvir a história do cara que cresce à mesa. Certo? Que é um pedacinho. Um pedacinho, o que é? O duro sou eu. Buscar no meu arquivo aqui, se eu consigo lembrar. Você estava a passar, entre aspas, a lá Paulo Coelho, por uma espécie de peregrinação, se não me engano. E deu-se à casa de uma senhora junto com esse mentor, certo? E esse mentor de vocês entraram... É muita coisa, professor. Professor, a única coisa que a gente pode satisfazer... Você contou no Gentili, isso aí. É muita coisa, é muita coisa. Muita história. É muita história. Olhou para ele e ele estava esbarrado. Isso não é história, isso é vivência. Então, você falou história. Foi uma experiência tua. Foi uma experiência minha na Índia. Correto. Com o mestre. Meu mestre espiritual lá. Entendi. Né? Que eu vi ele encostar a cabeça lá no teto. Agora até eu fiquei curioso. Mas lá eles meditam, eles chegam a fazer levitação, essas coisas. Tem muita coisa na Índia que... tem muita coisa que não é verdade, que é mentira, que tudo isso faz parte do ser humano, né? E um mestre é uma raridade, você dá com mestre mesmo. Né? Eles têm a meditação e tem também o budismo. E lá eles são budistas? É outra linha, né? Lá é hinduísmo, na verdade. Isso. E dentro do hinduísmo, o budismo pode estar lá dentro, porque eles aceitam tudo, eles não são contra nada. Né? Eles aceitam Jesus,
né? Na verdade... É uma cultura muito rica, a Índia. Extremamente. É uma experiência muito E eu tive bacana, né? a bênção, que não 2 é nem anos. sorte, com um mestre verdadeiro. Entendi. Um mestre verdadeiro, um mestre mesmo, onde eu tive essas experiências como essa, fascinantes. Eu não conto nem um milésimo do que eu vivi, convivi. E o mestre, ele te coloca num estado vibracional diferenciado, só por estar junto ao mestre. Você de sentir a energia só de se aproximar dele. Às vezes diferente. você nem percebe que você está numa energia diferenciada. Eu, por exemplo, eu fui perceber que eu estava quando eu já estava aqui. Já fazia uns 5 anos depois que eu estava aqui em Goiânia, que um dia eu acordo e falo assim, onde é que eu estou? E eu estava vivendo normalmente aqui. Construí uma casa, normal, gravando comerciais, fazendo tudo, mas eu não sabia que eu estava num estado diferenciado. É muito louco, né? Muito... Então eu fui saber nesse dia, nessa hora, nesse momento que foi uma passagem de ano. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Cadê meu apartamento? Cadê meus amigos? Cadê o teatro? Cadê? Eu entrei numa coisa maluca, entendeu? Eu tive que pegar um avião e ir para São Paulo. Você ficou Encontrar desesperado. com as pessoas, não, porque deu Desligou, você tinha... uma confusão dentro de No mim. caso do teatro que você falou, ele teve de voltar. Uma pergunta, quando isso ocorreu contigo, certo? E tu vistes esse mestre a crescer-se assim, nesse sentimento, não exatamente nesse momento, certo? Mas em sua experiência, você conseguiu ver a linha tênue entre as realidades? Sim. E eu consegui ver uma coisa muito maior que não é ver, é perceber Isso. quem é o Criador, o que é o Criador, né? O que é a criação. Eu acho que a verdade é que todo mundo é um pouco de semideusinho. Todo mundo consegue, cada um tá no seu grau de evolução. Sim. Os mestres estão em outro grau de evolução. Sim. Mas a ideia é todo mundo chegar num campo vibracional maior, de mais elevação. A ideia é todo mundo buscar esse caminho de evolução. Exatamente. Né? A gente está aqui para isso. Como nós somos uma única energia, isso que a gente tem, nós somos energia. Sim. Né? Nós não somos, a gente vê só matéria. Né? A água é energia. Tudo é energia, Tudo é eu sou energia. A gente está tudo entrosado, a gente não percebe isso. Mas está. Mas nós somos uma única coisa. Se uma bomba estoura lá na Rússia, lá na Ucrânia, está estourando aqui também. De alguma outra forma. Mas vem. Mas ela está aqui. Se Certo. o vulcão estoura lá, está estourando aqui também. Nós não percebemos isso, porque ela vem reverberando com formas diferentes. Mas é tudo a mesma coisa. Na verdade, é Deus, né? Acho que... Essa é a criação. A criação é única. É única. Ô, Ivan, a gente falando, o que a gente tá vivendo agora no cenário? Galera, a gente não vai falar de política, não. Pode ficar, a gente não vai falar de política, não. A gente vai falar de fatos conhecidos. O que acontece? O que a gente tá vivendo agora? A gente sabe, tava discutindo no camarim ali sobre você, Marcelo, professor, né? Vocês acreditam? O Ivan já falou para mim que existe vida, né? Fora da Terra. Qual é aquela história que você contou daquela loira no sul? Aquela... Deixa eu situar. Aquela loira que ela desapareceu, ela mudou para uma mansão e levava muita gente lá e ela comprava muito peixe, mas como se diz, não era tanto assim, a quantidade era, aliás, muito para poucas pessoas que supostamente moraram ali, e de repente ela foi conduzida, os policiais foram conduzir ela entrou no banheiro e desapareceu. Você lembra dessa história? É a loira, me fugiu o nome. Entendeu? Eu sei que ela, como se diz, até então parece ser de outro planeta. É brasileira, no Rio Grande do Sul. Não, é no sul. Né? A loira fugiu o nome. Agora, para mim me lembrar com minúcia é muito difícil, porque é muita coisa. É muita história. Mas olha só, tem uma pergunta que eu vou achar aqui. De unidentified flying objects. The thing is, eu penso, Ivan, que... Embora eu creia nisso, certo? E eu creia, nem precisaria de ET, Minha Casa, de Steven Spielberg, nada disso. Porque a gente tem que ser muito embotado
para você saber que o infinito existe e não acreditar nas infinitas possibilidades. Isso é... Stanley está aí, graças a Deus, e você me salvando. Porque eu pensava que eu estava lelé, certo? Com essa resposta sua sobre a sua experiência com relação à percepção... A loira da Ilha do isso Meio. fez com que... A loira da Ilha do Meio, gente. Essa aqui, ó. Entendeu? O duro sou eu. É muita história. Tá. O que acontece, Ivan? Ué, Marcela, nós não conhecemos o mar. É verdade. Certo? Nós não sabemos coisa alguma Há dele. muita coisa sobre Nada. o céu e a terra. Então aí aparece um pobre perdido de Atlântida, lá em Varginha, coitado. E o povo, o bicho parecia um sapo. Era tanta descrição que, pelo amor de Deus. Aí eu pensando assim, esse negócio não é ET, não. Esse trem veio de algum local perdido, alguma caverna. Em Goiás mesmo tem muita coisa de gente totalmente pálida, certo? Que mora nas cavernas. Mas a pergunta é, a sua opinião sobre isso? Sobre esse mundo lá fora, esse universo? Com certeza existe, né? Com certeza, né? Porque é infinito isso, né? Nós não podemos achar que a nossa humanidade, que ainda está tão distante, né, de alguma coisa, né, de olhar para o outro, de querer bem ao outro e não só a si mesmo, né? O processo... Tá tão materialista, né? Exato. Que não exista. Claro que deve existir. Da mesma forma que deve existir mais atrasados, mais violentos. Deve existir tudo. Eu acho que tem outros também mais evoluídos. Sim. Eu acho que tem vários mundos, né? Aqui na Terra é um deles. E existem mundos com seres mais inferiores e existem mundos com seres mais evoluídos. Exatamente. E cada um aqui está num processo de evolução. Né? A busca é para ser menos egoísta, menos materialista. Por que tem tanta guerra, sempre um motivo é o poder, é o dinheiro, é o materialismo. Esse olhar para o próximo é o que Jesus queria para todos, né? Não só pensar em si mesmo. Esse processo de evolução é o sentido dessa vida. Né? Eu acho que o Criador queria essa percepção, mas muita gente ainda não entendeu isso. Eu acho que a maioria ainda não percebeu o que está fazendo aqui, né? Não. Eu penso diferente, Marcela. Eu penso que não é uma questão deles entenderem ou meramente identificarem. Eu penso que eles entendem bem, certo? E eles sabem disso também, Ivan. Mas a questão é a seguinte, não é todo mundo que é como você. Que é bom, né? Ou como eu, como ele, ou como o irmão, certo? Não é todo mundo... Em uma entrevista anterior, eu disse o seguinte, de forma bem educada, eu falei, não é todo mundo que tem cabelo no peito para pegar e falar esse negócio. Isso gera muita... Você tem que assumir muita coisa quando você vê essas tenuidades que eu falei com ele, certo? Quando você percebe o outro de verdade. Mas você tem que admitir, sim, muita coisa. Mas isso aí a gente vai entrar em outra vertente. E, na verdade, eu acho que o mundo, a humanidade, de uma certa forma, está falida. Tem pessoas boas? Tem. Mas, infelizmente, hoje, se for para pensar, tem pessoas que não pensam duas vezes em tirar proveito. Acho que isso entra na linha do caráter. Né? Mas, enfim, é complicado. Eu fico triste, né? A gente, em pleno século XXI, estamos em guerra na Europa e não acho que vai cessar ainda, que parece que ainda vai ter mais guerra. Assim, a gente esperava um outro nível de evolução da humanidade, né? Porque ainda temos guerra. O Fato soltou uns vídeos agora, né, Ivan? Uns vídeos muito bacanas e muito interessantes. Tem uma coisa interessante nesse sentido que é assim... enquanto eu não tiver uma percepção desse todo, o que é no micro, é no macro, é no médio, né? Tudo é igual. Sim. Nós temos que tentar entender. Se a gente olhar para a gente, como a gente é formado, como é que funciona a minha célulazinha, ela tem consciência desse todo, ela não tem. A célulazinha do fígado, ela nem sabe que existe um fígado, né? Então, esse crescimento, essa percepção de onde você está, é que tem que crescer, né? Nós precisamos crescer. Nós somos
A gente está em Goiânia, mas a gente está no Brasil, a gente está na América do Sul. A gente vai tá crescendo exatamente. isso. Eu sou cósmico. Eu sou maior do que isso aqui. Né? Nós somos, né? Então, temos que ter essa percepção maior e saber que existe um Criador. Alguém criou tudo isso. Com certeza. Sem religiosidade. Não estou falando da religiosidade. Sim. Falando de um entendimento. Tem uma criação aqui. E eu faço parte, eu sou uma célulazinha micro dessa criação. Mas se essa criação existe, ela está em mim e eu estou nela. Então, o que falta é eu ter esse encontro, eu perceber. Então existe uma coisa aqui que controla tudo isso? Aquela bola que está ali, que é a lua, o sol, está tudo ali girando bonitinho no seu, esquenta, esfria, passa a noite, passa a sua coisa. Eu sou igual. Eu não sou diferente. O que falta sou eu me render a esse Exatamente, falta. Esse é o grande. A personalidade. Ivan, é o seguinte, olha só, o tempo passou rápido, gente. Nossa, voando. Ivan, eu sei que você tem mais perguntas, professor. Não. Ivan, quais são os seus projetos daqui para frente? Olha, em princípio, eu queria viajar novamente com o espetáculo, aproveitar que se criou uma plateia toda diferenciada, né? Verdade. Que agora eu conheço. Gostaria de encontrar toda essa gente aí pelo Brasil, não só pelo Brasil, né? E então fazer alguma coisa em teatro. Isso eu quero fazer para ano que vem. Vamos ver se eu consigo fazer. O resto, eu vou deixando para o dia a dia, porque eu prefiro sem ficar, tem que acontecer isso, me organizar tanto, entendeu? Eu sei que eu gostaria de fazer isso do teatro. E continuar com a internet, que é fascinante. Esse Então, mundo fascinante do futuro, né? No caso do Fatos, eu penso que não é problema, né? Porque aonde ele estiver com a companhia, ele pode gravar. Eu posso gravar. Eu não sei, pode gravar, né? Marcela. Bom, Ivan, eu quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado, tá, por esse papo maravilhoso e uma realização pessoal, como eu havia falado para você, sem demagogia, Eu curto muito seu trabalho, sou um fã do seu trabalho. Sabe, e essa pessoa que eu conheci, que é realmente uma pessoa humana, maravilhosa. Se as pessoas não identificarem o seu rosto, com certeza a sua voz. Porque eu não associava tanto a sua voz com o seu rosto. Acho que... mas o ouvinte, com certeza, lembra da sua voz e conhece a sua voz, né? Isso é verdade. Mas eu acho que reconhecer a fisionomia, acho que a sua voz, você fica também por trás do vídeo, né? Mas a sua voz é marcante, sem dúvida, todo mundo já ouviu a sua voz. Aparece, em alguns momentos a narrativa entra, em outros momentos aparece ele, né, falando, enfim. Ivan, eu quero que você deixe um abraço para os seus fãs aí. Muito obrigado mais uma vez por esse papo maravilhoso. E quero você aqui de volta pra gente, né? Tem muita história pra contar, hein? Tem muita história. Parabéns, pessoal. Tem pra falar da peça. Viu? Exatamente. Quando a peça sim. Um abraço pro pessoal, hein? Não, com certeza. Eu quero agradecer a você, né? Essas companhias maravilhosas aqui. É sempre um prazer. Eu adoro fazer. Um podcast, conversar, falar sobre esse mundo tão maravilhoso, né? Que a gente às vezes esquece dele, né? E é tão fascinante, né? Cheio de desenhos. E agradecer a todo esse público que são tão carinhosos comigo, cara. Eu, quando tive Covid, que foi bem violento, quando eu voltei, parecia que eu tinha recebido... tinha sido adotado por 500 mil pais e mães, e foi uma coisa de uma beleza extraordinária. Então eu sou muito agradecido a todo esse público que assiste, né, de coração sempre, estou sempre disponível a todo mundo. Eu te prometi que eu não ia tietar você. Mas a questão é a seguinte, talvez aí o pessoal que vai assistir se sinta representado agora, porque eu me emocionei, eu fiquei mal com aquilo. Certo? Eu pensando assim, poxa, esse povo não fala um mais do menino. Cadê esse cara em nada? Aí quando ela aparece lá, aí eu pensei, segura. Mas ele não me ouvia, eu não sei porquê. E eu falando com a tela, eu falei, cara, eu gosto de você e tal. Puxa, eu orei também, eu fiquei muito preocupado. É isso aí. Professor, deixa um abraço pro pessoal aí. Falou, gente, beleza? Professor Grande aqui, muito feliz em Deus, certo? Agradecendo o Luiz aqui sempre.
Olha só quem tá do meu lado. Meu Deus do céu. A minha voz ficou Eu também fui surpreendida hoje com... Eu falei assim, hoje você vai gravar com o Ivan. Eu falei assim, nossa, não tava esperando não. Foi surpreendida também. Pois é. E, gente, não esquece, Big English tá aí embaixo, vocês acessem aí, não saiam do que rola por aí. E vem que tem várias dicas gratuitas para vocês, certo? Então, eu quero agradecer o convite novamente, estar aqui, né, no podcast, no Que Rola Por Aí. Vou deixar aqui o arroba do Flow Super Coffee, _Goiânia. Vão conhecer minha cafeteria na T37 no setor Bueno. Espero vocês lá para tomar um café, tá bom? Agora, muito obrigada. Com a presença dessa tem cortesia. Tá boa. Bom, gente, olha, espero que vocês tenham gostado. Foi esse o nosso presente para vocês. Ivan Lima no Que Rola Por Aí. Parabéns, Ivan Lima. Parabéns o pessoal da produção do Fatos. Inscreva-se nesse canal que é maravilhoso. A gente volta no próximo podcast, porque o Que Rola Por Aí rola aqui. Beijo pra vocês. Valeu, gente.